Bom dia, pessoal. Eu me chamo Leandro Nazarco Ferreira, eu sou aluno de mestrado do professor Antônio Sérgio, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Faço parte também do grupo QPQI. E o que eu vou apresentar aqui, ele faz um pouco parte do meu, que se tornou meu projeto de mestrado, né? Lá a gente não tem muito esse estudo sobre tecnologias quânticas, mais a computação quântica aprofundado. Então surgiu essa ideia com o professor Antônio Sérgio, a gente se aprofundar nessa área, então eu me propus a estudar sobre esse tema. Então eu vinha estudando algumas coisas sobre tecnologias quânticas, e numa conversa com o professor Antônio Sérgio, ele fez um questionamento se não poderia verificar alguma coisa relacionada ao efeito Casimir dinâmico em circuitos supercondutores, usando SQUIDs e algumas outras coisas. E aí eu fui procurar e encontrei alguns trabalhos lá do grupo do Franco Nori, onde eles apresentaram um circuito bem simples, onde eles têm a geração então, do efeito Casimir dinâmico num guia de onda coplanar terminado por um SQUID. Então, em cima disso, comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar, e aí então me deparei com, vamos dizer assim, o mundo da computação quântica usando o efeito Casimir dinâmico. Tem um pouco no modelo, mas eu vou passar já. A ideia, ele é só o guia de onda coplanar terminado por SQUID, não está dando para ver muito bem ali, mas o que eles propõem é o seguinte: eles fazem algumas aproximações para que o SQUID ele se aproxime de um oscilador harmônico. O SQUID ele é um looping supercondutor não linear, né? Então eles fazem algumas aproximações que eles para tentar evitar essa não linearidade. Então eles conseguem ter um controle maior dele e eles têm a geração de fótons. Então eles propuseram o modelo e depois eles mostraram experimentalmente como fazer isso. E aí surgiram alguns outros trabalhos, né? Então eu comecei a estudar sobre isso. Então o que tem aqui praticamente não é meu, né? O que eu estou estudando agora, que são baseados em dois trabalhos. Um é do Solano, lá, que o Daniel já trabalhou com eles, mas para utilizar isso como na computação quântica. O trabalho deles é para geração de emaranhamento, e tem um outro trabalho mais recente, 2024 agora, que eu me baseei mais, que eles geram a sincronização entre esses dois qubits, é da onde que vem essa figura. Então, o que eles... esquematicamente, o que você tem é essa figura A, onde você teria dois átomos, né, dois sistemas de dois níveis, interagindo com uma cavidade, com um modo da cavidade, onde uma parede dessa cavidade ela pode oscilar. E isso é o que seria o efeito Casimir dinâmico. Você teria dois espelhos então no vácuo, um campo ali dentro, uma das paredes oscila e isso gera flutuações de vácuo e que gera fótons. E aí aqui ela é modulada então por esse SQUID, que como uma das componentes do SQUID tem a energia de Josephson, que ela é proporcional à indutância do SQUID, e essa indutância modulada é como se você tivesse então uma variação na condição de contorno do teu sistema, e isso gera fótons. E eles utilizaram disso para gerar emaranhamento no sistema, e também esse outro trabalho é para gerar a sincronização entre os dois qubits. Aqui é um pouco do que as restrições do que você tem para o modelo, onde a gente tem um limite superior para a velocidade de modulação, né? Que ele é dado pela frequência de plasma do SQUID, que é dado por essa expressão 1. Então, todas as frequências do teu sistema elas têm que ser abaixo dessa frequência de plasma. E também definido, então, eles utilizam como fluxo externo essa expressão 2, que você tem então uma parte constante e uma parte que ela varia com esse ômega d. Que no caso que a gente utiliza é a modulação paramétrica para esse ômega d, que ele é 2 vezes a frequência da cavidade que você está utilizando. E também tem esse regime para as frequências, né, no tempo, onde os modos da cavidade eles são bem definidos sobre a condição que esse delta ômega ele é muito menor do que o ômega zero que eu estou aplicando.
A partir disso, então, a gente tem um Hamiltoniano no nosso sistema, onde ele é um Hamiltoniano Tabs-Cummings com um outro, que é essa parte que seria o nosso squeeze, seria o nosso Hamiltoniano do efeito Casimir dinâmico, onde ele vai gerar essa flutuação, né? Então, e esse alfa t aqui, ele seria a nossa amplificação paramétrica, a forma da nossa amplificação, que ela é dada por um cosseno, né, uma força clássica, e aqui é a função Heaviside, uma função degrau, para que você tenha, quando você tem a geração de fótons, ela cresce de uma forma exponencial, então ela cresce muito. Então, para você ter, como tem recursos limitados para fazer, você precisa limitar a quantidade, o tempo de geração desses fótons. Então, aqui a gente tem, então, que seria um acionamento do efeito Casimir dinâmico, ele gera os fótons, e aí você para em algum determinado momento, onde você pode definir ele, conforme o que você quer tirar do teu sistema. Então é assim que a gente utiliza. Então a gente vai usar para a evolução do sistema a equação pela equação de Schrödinger, no referencial de rotação do ômega d, né? Então seria no nosso... E a gente vai chegar nesse Hamiltoniano efetivo. A apresentação não saiu, né? Estava até agora, eu gostei. Para mim não apareceu. Obrigado. Modo kit. Aí. Vamos olhar isso. Então aqui a gente vai ter o que seria o nosso Hamiltoniano efetivo, no referencial girante, onde você tem então os acoplamentos aqui nos nossos cubes. Essa parte da amplificação paramétrica, né, ele é um pouquinho diferente do que a gente faz, escreve no referencial girante, então ele aparece dessa forma aqui. E em cima disso, então, tem duas propostas que eu analisei, onde uma é a geração do emaranhamento a partir do efeito Casimir dinâmico. Então eles utilizaram a concorrência para analisar esse emaranhamento. Sobre essa condição inicial, esse aqui é o estado inicial, um estado bem fundamental. Já passando para o gráfico, o que eles obtêm é essa figura, onde você vê aqui o aumento do número médio de fótons, né, e a gente define um truncamento aqui para o tal, onde eu escolho esse valor conforme eu tenho máxima geração de emaranhamento. Então, quando eu atinjo o máximo emaranhamento aqui, eu desligo o meu efeito Casimir dinâmico. Então, usar um acoplamento de 0,04, e essa amplificação paramétrica aqui eu utilizei como sendo 4 vezes 10 a menos 3. Essa condição da amplificação paramétrica, ela vem lá das condições impostas para que você tenha esse efeito Casimir dinâmico no sistema. E também eu verifiquei para um outro valor desse alfa zero, que é 6 vezes 10 a menos 3, onde a gente tem um tempo menor para a geração desse máximo emaranhamento. E é dito que esse máximo emaranhamento é um emaranhamento tipo estado de Bell. É o que se obtém. Bom, a outra ideia é a sincronização, onde você verifica a sincronização entre as oscilações de dois observáveis, nesse caso o sigma z. Eles utilizam a correlação de Pearson para fazer isso. E aqui eles utilizam um estado diferente, que é uma composição de estados, e eles analisam que são dois casos. Um caso que eles consideram um caso balanceado, onde os acoplamentos eles são totalmente iguais, mas os estados aqui são diferentes, então que seja o θ1 e o θ2 são diferentes, e eles analisam a sincronização desse estado. E o outro estado é onde eles consideram que os acoplamentos são diferentes, mas os estados são os mesmos. Nessa figura que a gente tem aí, o primeiro
primeiro caso, balanceado, onde a gente tem os acoplamentos iguais, mas os estados são diferentes, onde a gente tem o θ1 igual a π sobre 4, θ2 é 11 π sobre 36. Então aqui, nesse caso, é onde a gente não tem a geração de fotos pelo efeito Casimir dinâmico, ele está desligado. Então você tem que eles estão desincronizados ali. A correlação de Pearson ela varia de um certo valor, ela não é constante. Mas quando a gente aciona o efeito Casimir dinâmico, a gente obtém essa forma aqui que ela está não totalmente sincronizada, mas ela tem uma sincronização muito maior do que o outro estado. E a correlação de Pearson ela se aproxima muito de 1. E no outro caso, é considerado o oposto, a gente tem então os tetas eles são iguais, então eu tenho o mesmo estado, mas os acoplamentos eles são diferentes. E o que a gente obtém então aqui nessa parte é onde está desligado, então dá para ver que eles estão sincronizados bem. E aqui a correlação de Pearson se aproxima de 0, depois ela retorna. E quando a gente aciona o efeito Casimir dinâmico, a gente tem uma sincronização máxima, mesmo com uma amplitude menor entre as oscilações, mas você tem uma alta sincronização. E a correlação de Pearson ela fica aqui em 1. Então, com isso, eles conseguiram demonstrar que a tecnologia de circuitos supercondutores ela permite explorar essa física do efeito Casimir dinâmico. Ela pode ser um recurso útil para protocolos de informação quântica escaláveis. Também a geração de fotos induzida pelo efeito Casimir dinâmico ela afeta o comportamento dos nossos qubits, resultando na sincronização. Mesmo nesse cenário desequilibrado, a gente tem uma sincronização mesmo depois que o estado que a gente desliga o efeito Casimir dinâmico. Dá licença, você chama de sincronização em si. O que é isso? Entre as oscilações do valor esperado. Então eu tenho, mesmo que tenha estados diferentes, o acoplamento acoplamentos diferentes, eu teria meio que um estado diferente. Então eles têm as oscilações, mas eles não estão, como se posso dizer que está em fase. Totalmente. Eu não sei se diria isso. Mas elas não estão bem sincronizadas. E aí quando você obtém a sincronização, eles estão exatamente nas mesmas oscilações. Aqui meus agradecimentos, né, ao grupo QPQI, à organização do evento, ao Celso pelo convite, e aqui algumas referências.